Vamos agora então para o quarto item desta apresentação, que é o correio eletrônico, o e-mail. E dentro da parte de correio eletrônico, nós vamos ver três dos principais protocolos usados para e-mail, que é o SMTP, o POP3 e o IMAP. Então, o correio eletrônico, o e-mail, ele é composto por três componentes principais, que são os agentes de usuários, os servidores de e-mail e o protocolo SMTP, que vem de Simple Mail Transfer Protocol. Por que o SMTP, né, é o mais importante aqui e não o POP e o IMAP? O POP e o IMAP eles são usados entre cliente e servidor. O cliente pode usar um desses. Se o cliente estiver usando webmail, ele não vai usar nenhum desses. Já o SMTP, ele é usado na comunicação entre os servidores também, tá? Não só entre agente de usuário e servidor para enviar o e-mail, mas também entre os servidores de e-mail, né? Para mandar do servidor do remetente para o servidor destinatário. Então, o SMTP não tem como evitar. Ele é usado o tempo todo pelos servidores, por isso que ele é bastante importante. Então, tipicamente, os servidores de e-mail têm lá a sua fila de saída, onde tem os e-mails que chegaram dos seus clientes, e eles vão ser encaminhados para os servidores dos respectivos destinatários. E no servidor de e-mail também fica a caixa de entrada de cada usuário, onde o usuário, usando um agente de usuário, um programa de e-mail, ele vai acessar a caixa e ver os e-mails que tem para ele. Então, o agente de usuário, ele também é conhecido como leitor de e-mail e ele permite compor, editar e ler mensagens de e-mail. Exemplos comuns são o Outlook da Microsoft, o Thunderbird, o cliente de e-mail do iPhone, o cliente do Android, enfim. Você tem aí muitos programas que servem para isso. Hoje, normalmente eu pergunto para os meus alunos nas aulas presenciais se alguém usa programa de e-mail e normalmente ninguém mais usa. Hoje em dia, a maioria das pessoas preferem usar o webmail. Eu ainda sou das antigas, né? Eu uso até hoje o Thunderbird. Já usei Outlook, né? Hoje eu uso o Thunderbird. Eu prefiro ter um programa separado para e-mails. Antigamente o webmail era algo inviável, né? Quando a gente tinha conexão de escada, se você usasse só o webmail, você teria que ficar lá pagando pela conexão enquanto você está só escrevendo o e-mail ou só lendo o e-mail, né? E isso acabava tendo um custo alto. Então era muito conveniente você ter um programa que você se conectava no servidor, baixava todos os seus e-mails, desconectava, aí você lia, respondia o que tinha que responder e depois conectava de novo só para mandar as respostas. Era muito mais econômico. Então, programas de e-mail que funcionavam offline e permitiam se conectar só para receber e enviar mensagens eram muito convenientes na época. Hoje em dia, o pessoal já está acostumado a estar o tempo todo conectado e acaba preferindo o webmail. Mas, enfim, o webmail, né, no caso do webmail, você vai fazer a conexão com o servidor via HTTP, né, via web, e aí o seu agente de usuário passa a ser ali o software do webmail. Os servidores de e-mail, então, eles têm as caixas de entrada que contêm as mensagens que chegam para os usuários. Ele tem a fila de mensagens de e-mail de saída, que são as que estão para serem enviadas, né? Tudo que chega dos clientes vai indo para essa fila para ser encaminhado para os servidores dos destinatários. E eles usam então o protocolo SMTP entre eles, tá? Os servidores de e-mail usam esse protocolo para enviar os e-mails, né, do servidor do remetente para o servidor destinatário. Nesse caso, quem que é cliente, quem que é servidor, né? Todo mundo é servidor de e-mail, né? Mas quem está fazendo, quem está enviando o e-mail está agindo como cliente. O servidor que está enviando o e-mail está agindo como cliente. E o servidor que está recebendo o e-mail está agindo como servidor, do ponto de vista do protocolo SMTP. Então, todos a gente vai chamar de servidor de e-mail. Mas nessa comunicação, né, sempre tem o lado cliente e o servidor. Todos os servidores estão ali com uma conexão, com uma porta aberta para receber conexões dos outros servidores. E quando algum servidor se conecta com ele é porque tem uma mensagem para algum cliente dele, né? Para alguém que usa aquele servidor, tá? Então é assim que funcionam os servidores de correio eletrônico, servidores de e-mail.
Então, os servidores de correio eletrônico e os programas clientes de e-mail, eles usam o protocolo SMTP. Então, o SMTP ele é usado não só entre servidores, mas também de clientes, né, de programas de e-mail para o servidor de SMTP daquele usuário. Tá? Então, se você usa um Thunderbird, um Outlook, ele também usa o protocolo SMTP para entregar a mensagem para o servidor. Então, o SMTP usa o TCP na camada de transporte, assim como o HTTP e o FTP que a gente já viu. Então, ele faz a transferência de maneira confiável. A porta padrão do servidor SMTP é a porta 25. Essa é a porta que é usada para transferência e no caso dos clientes que transferem para o servidor, né, a porta 25 também é usada, sem nenhuma criptografia inicialmente, né, assumia-se que eram confiáveis os usuários dessa rede, então não tinha nenhum tipo de criptografia. Qualquer pessoa conseguiria ali com o analisador de pacotes ver o que estava passando, ou qual que era o conteúdo desses e-mails, né? Hoje em dia já não se usa mais SMTP sem criptografia. Então, tipicamente hoje os servidores de e-mail já nem deixam mais a porta 25 aberta. Eles usam a porta 587, que é a porta usada para SMTP criptografado. Por um tempo também se usou a porta 465, tá? Ela foi usada por um curto período. Hoje ela já não é mais reconhecida pela IANA como uma porta para e-mail, tá? Hoje ela já tem uma RFC que já atribuiu ela para outro serviço. Então a porta que é para ser usada para e-mail é a 587, e essa que é a reconhecida. Mas alguns servidores de e-mail ainda aceitam também a conexão na porta 465 por questão de compatibilidade com software cliente muito antigo. Então, hoje em dia, quase todos os servidores SMTP aí trabalham exclusivamente com criptografia. A transferência é direta do servidor de envio para o servidor de recepção, tá? O servidor do remetente para o servidor destinatário, não tem encaminhamento de, né, o cliente manda para o servidor SMTP dele. O servidor SMTP dele manda para o do destinatário. E o cliente do destinatário pega lá. Não tem intermediários, tá? Não existe servidores SMTP fazendo aí como um papel intermediário entre nesse papel de envio de e-mails. E os servidores SMTP, então, eles trabalham com 3 fases de transferência. De início tem um handshake, uma saudação. Isso é enviado como ASCII, tá? ASCII 2. E aí tem a transferência das mensagens e por fim tem o encerramento. A interação funciona também como comando-resposta, como no HTTP, como no FTP. Como eu falei, comandos são ASCII 2 e a resposta é código e frase de status. O SMTP, como ele é muito antigo, né, ele é também lá do início dos anos 80, então, e na época não se pensou na questão tanto de anexos e, enfim, era algo muito simples, né? Era só texto ASCII mesmo, e as mensagens eram todas enviadas como ASCII 2 de 7 bits. E é assim até hoje, então, de certa forma, isso é até um inconveniente. Hoje, quando você manda um anexo no e-mail, mesmo que é um arquivo binário, ele é convertido para ASCII 2 7 bits. Se você entrar no seu programa de e-mail e pedir para ver o código-fonte do e-mail, você vai ver que o anexo também está lá traduzido como caracteres ASCII 2 e 7 bits. Você vai ver um monte de caractere legível lá para o anexo. Acaba até ocupando um espaço maior por causa disso. Mas são coisas, né, que vêm aí de uma época que o SMTP foi feito sem tanto planejamento, né? Tá numa RFC, todo mundo implementa ele dessa forma. E se você quer a compatibilidade com os clientes e servidores existentes, você tem que seguir essa forma. E isso, né, inclui, às vezes, ter que lidar com coisas que hoje em dia, né, já pode ser vista como ultrapassado, como, né, fazer com que tudo seja ASCII 2 7 bits. Mas, infelizmente, né, precisa ser assim para manter a compatibilidade. Então, aqui vemos um cenário típico de envio de mensagem de e-mail. Então, a Alice quer enviar um e-mail para o Bob. Como ela faz? A Alice usa lá o seu agente de usuário, o seu webmail, o seu Thunderbird, ou seja lá o que for, e ela vai, então, colocar lá no campo para o nome, né, o e-mail do Bob, bob@samschool.edu.
O agente de usuário da Alice, ele vai enviar essa mensagem para o servidor de e-mails da Alice. E a mensagem vai ficar na fila de saída. O que ele usa aqui, né? No caso de 1 para 2. Vai ser, ou se for um webmail, vai ser o HTTP mesmo, né? Ou vai ser um SMTP, se ela usa um programa de e-mail. E aí o lado cliente do servidor SMTP da Alice, o e-mail dela vem e fica na fila de saída. O cliente dela vai ter que abrir uma conexão TCP com o servidor de e-mail do Bob. E aí, via SMTP, ele vai transferir, então, da fila aqui do servidor da Alice para a caixa de entrada que fica no servidor do Bob. Em algum momento, né, o servidor do Bob vai colocar essa mensagem na caixa de entrada dele. E em algum momento, o Bob vai invocar o seu agente de usuário para poder fazer a leitura dessa mensagem. Tá? Então, aqui temos um exemplo da interação do SMTP. Assim como os outros protocolos que a gente viu, ele também trabalha então com o modo texto, né? Modo comandos ASCII. E os seus comandos também são comandos de 4 letras. Então, você conecta num servidor SMTP, tipicamente ele vai te responder com o código 220. O que esse código quer dizer? É um código de saudação, né? Ele está avisando, olha, eu sou o servidor do hamburger.edu. Então, esse domínio é responsabilidade desse servidor. O cliente ele vai mandar a sua saudação, um hello, e vai informar qual que é o domínio da origem, o domínio do remetente, né? O hello aqui é com L só, porque os comandos são todos com 4 letras, né? Então eles definiram esse padrão, então eles acabam mandando um hello com L só. E não é hell, né? Porque hell é inferno, não pegaria bem colocar essa mensagem aqui na saudação, né? Então eles optaram por, em vez de tirar a última letra, eles tiraram a penúltima e ficou um hello com L só. O servidor responde com 250 e coloca uma mensagem de texto aqui, que na verdade é só, né, para ilustrar aqui, para o usuário acompanhar, né? Porque o 250 é o que o parser do e-mail vai ler. Mas aqui tem a saudação, né? Então, hello, Krebs FR, né? Olá, Krebs FR. Pleased to meet you, né? Prazer em conhecê-lo. Aí o cliente vai colocar o comando mail from para informar, olha, eu tenho um e-mail aqui que vem da alice@krebs.fr. Aí o servidor responde com 250, ele entendeu. Ah, beleza. alice@krebs.fr. Então o remetente está ok. E aí ele vai falar, olha, o destinatário é RCPT, né? To é o comando para informar o destinatário. É o bob@hamburger.edu. Ele vai responder com 250. Ah, Bob, Hamburger Edu, beleza, é um dos meus usuários. Então, destinatário ok. E aí o cliente manda data. Data quer dizer, agora eu quero enviar os dados. Então ele vai falar, vai responder com 354, vai falar, ó, então beleza, bota o e-mail aí e termina com um ponto numa linha sozinha quando você quiser terminar. Então agora o cliente põe o conteúdo do e-mail, tá? Então, você gosta de ketchup, você gosta aí de picles, né? E para terminar esse e-mail, ele põe um ponto. Um ponto sozinho numa linha significa que esse e-mail acabou. Então, o servidor fala, 250, a mensagem foi aceita para entrega. Ou seja, essa mensagem já vai para a caixa de entrada do Bob. Tem mais alguma mensagem? Se tiver, o cliente pode aproveitar e já mandar novas mensagens aí nessa mesma conexão. A hora que não tiver mais mensagens, ele manda um quit e aí o servidor se despede aqui, né, com o código 221 e fala, ó, o hambúrguer Edu está fechando a conexão. Então, a conexão SMTP é também nesse esquema bastante simples de mensagens entre clientes e servidores. Que no caso pode ser, né, entre servidores, né, mas um está fazendo o papel de cliente, né, e um está fazendo o papel de servidor. Aquele que está lá aceitando conexões é o servidor e aquele que está abrindo conexões é o cliente. Então, para fechar o assunto de SMTP, ele usa conexões persistentes. Então, isso significa que você conecta, né, manda um e-mail e ele não fecha imediatamente. Ele fica esperando para ver se você tem mais e-mails para enviar. Tá? Então, você não precisa abrir uma conexão para cada e-mail. Ele vai poder usar a mesma conexão para vários. O SMTP ele requer que a mensagem
o cabeçalho e o corpo estejam em ASCII 2 e 7 bits, né? Aquela limitação que eu falei, né? Que vem das antigas lá, do tempo que você não tinha tanto envio de binários como anexo como a gente faz hoje, né? O servidor SMTP ele usa um ponto sozinho numa linha, quer dizer, é um ponto entre um comando de retorno de carro e avanço de linha. Retorno de carro, avanço de linha, mais um ponto, retorno de carro, avanço de linha. E isso define para ele que terminou a mensagem. Então, sempre um ponto sozinho define que terminou a mensagem. Com relação ao HTTP, o SMTP tem uma diferença, né? O HTTP, ele puxa. O que é isso, né? Você conecta num site, no servidor web, manda lá um comando e puxa um objeto. Você, ó, o fluxo é, né, do servidor para o cliente, né? No SMTP é o contrário, né? Você conecta e aí o fluxo maior é do cliente para o servidor. Ele vai empurrar esse e-mail do cliente para o servidor. Nos dois casos, a interação é feita com um comando de resposta em ASCII 2 e com códigos de estado, com códigos numéricos aí de resposta. No HTTP, cada objeto é encapsulado na sua própria mensagem de resposta, enquanto que no SMTP você pode ter múltiplos objetos enviados em mensagem multipartes. Se você tem um e-mail muito grande, você pode ir quebrando ele, quebrando esses objetos em mensagens de várias partes. E esse é o formato de uma mensagem de e-mail, que também é definido lá no RFC 822. Então tem um padrão que tem cabeçalho e corpo, tá? As linhas de cabeçalho é onde vai lá o para, né, o destinatário, o de, o remetente, o assunto e tantos outros aí que você pode usar, tá? Então tem todos os cabeçalhos, daí você tem uma linha em branco e aí começa o corpo da mensagem, que só pode ter caracteres ASCII também. Não confunda esse cabeçalho com os comandos do servidor, tá? O comando, o meio from, ele não precisa necessariamente ser igual ao de. Então você pode, na hora de autenticar no servidor, né, na hora de colocar a mensagem no servidor, usar um meio from com um determinado e-mail e aqui no campo de usar um outro e-mail, tá? Comum quando você quer você quer enviar por um servidor, mas aparece lá que você enviou por um outro. Isso pode, em alguns servidores, isso vai acender uma bandeirinha lá de possivelmente um spam, tá? Mas é algo que é comum a gente fazer quando a gente quer enviar um e-mail. Eu quero que a resposta vá lá para o e-mail do meu trabalho, mas eu estou enviando, como eu estou fora, eu estou enviando por um outro e-mail, então acaba sendo diferente esse campo e esse. Então o cabeçalho não precisa bater necessariamente com isso aqui, tá? É diferente, tem muito mais campos de cabeçalho também do que os comandos do SMTP. Então, esse é o formato padrão de uma mensagem de e-mail seguindo lá a RFC. Sempre que você enviar um e-mail seguindo isso daqui, não importa qual que é o seu programa, qual que é o servidor, ele vai funcionar corretamente. Bom, então até agora a gente falou muito do SMTP, que ele é usado para mandar o e-mail do agente do usuário para o servidor, do servidor do remetente para o servidor destinatário, mas falta o último passo aqui, né, que é do servidor do destinatário para, né, o destinatário em si. E aqui a gente não usa o SMTP. Por quê? Porque como a gente viu, né, o SMTP ele funciona no sistema de empurrar. Você pega o e-mail e empurra para cá. Por que você pode empurrar do agente de usuário para o servidor? Porque o servidor está sempre ligado. A ideia do servidor é estar sempre ligado. De um servidor para o outro também, SMTP é o ideal, porque está sempre ligado. Agora, o agente de usuário aqui ele é intermitente, né? O Bob ele liga seu computador e desliga. Então, não dá para o servidor partir dele a ideia de, né, ele tomar a iniciativa de enviar o e-mail para a máquina do Bob, porque a máquina do Bob não necessariamente vai estar ligada, não necessariamente a porta vai estar aberta, tem problemas com NAT, com firewall. Então não é comum você ter o servidor mandando o e-mail para o cliente. É o cliente que vai entrar aqui, o agente de usuário, e vai acessar o servidor para ver se tem e-mail para ele. E é aí que entram protocolos diferentes do SMTP. Não pode ser o SMTP nesse caso. O SMTP é para empurrar e não para puxar, né? Então aí entra o POP, entra o IMAP e entra o HTTP no caso do webmail. O POP vem de Post Office Protocol, ele está definido na RFC 1939, é um protocolo muito simples de autorização e download. Você entra, autentica e baixa os e-mails. O IMAP ele já é mais, apesar de ser mais antigo, ele é mais sofisticado.
É o Internet Mail Access Protocol, que ele tem mais atributos, você consegue manipular as mensagens lá dentro do servidor, criar pastas para elas, né? Apaga uma, muda uma de lugar, isso você só faz via IMAP. Tá? Ele meio que mapeia lá o servidor no seu cliente e você consegue, se você usa um Thunderbird, por exemplo, você consegue criar pastas ali no Thunderbird e essas pastas se refletem no servidor. Tá? O POP não, o POP ele é mais simplesinho, ele só entra, baixa e apaga do servidor, se for o caso. E o HTTP é usado no caso do webmail, onde você acessa também diretamente as suas pastas lá no servidor e tudo mais, tá? Então, essas são as três principais formas de você conseguir acessar o seu e-mail. E é de uma maneira em que parte, né, do cliente a conexão para acessar o servidor. E aqui temos um exemplo de utilização do POP3, tá? Então, ele funciona, ele tem uma fase de autorização, aonde o servidor te recebe com um mais OK aqui, fala server ready. O cliente manda o nome do usuário, também são comandos com 4 letras, só que com letra minúscula no caso. E as respostas do servidor normalmente é um mais com alguma coisa ou um menos quando é uma resposta de erro, né? Então, mais OK ou menos erro. Tá? Então, nesse caso, ok, tá ok. Aí ele, o usuário é o Bob, ok. A senha é hungry, ok. O usuário está logado. Então, essa é a autorização. Aqui o usuário autorizou, agora ele vai ver quais e-mails ele tem. Ele digita list, aparece uma lista com um número e qual que é o tamanho do e-mail. Então, tem e-mail 1, 498, 2, 912. E aí ele pode recuperar esses e-mails com o comando. Esse ponto indica que acabou a lista. O cliente vai, eu quero recuperar o e-mail 1. Aí o servidor manda, esse é o conteúdo do e-mail 1, ponto. Ponto é para acabar. Aí o cliente fala, deleta o e-mail 1. Apaga o 1, recupera o 2. Aí ele manda a mensagem do 2. E aí ele, pode apagar o 2. E no final ele manda um quit, termina. E o servidor, ok, fechando. Então, POP3, bem simplesinho. Era usado na época os servidores de e-mail, hoje em dia a gente tem servidores que dão lá gigabytes de dados para a gente, né? Então podemos deixar nossos e-mails lá a longo prazo sem encher a caixa postal. Antigamente não era assim, o provedor te dava lá 1 mega, 2 mega de e-mail e a hora que enchia você parava de receber novos e-mails até você ir lá esvaziar a caixa. Então era muito comum usar o POP porque ele baixava os e-mails lá para o seu cliente, você guardava isso na sua máquina e no servidor ele era apagado, ficava a sua caixa no servidor sempre vazia. Porque era muito fácil encher a caixa, né? Alguém que mandasse um anexo um pouquinho maior ali já lotava a caixa. Então, o POP acabava sendo a solução também para você ter lá a sua cópia local desses e-mails, porque não tinha como deixar a longo prazo no servidor. Esse DL aqui, então, era comum para você apagar o e-mail depois de baixar. Isso também criava um problema quando você acessava o servidor de vários locais, né? Então, em geral, eu deixava o e-mail em casa para deletar, né? Para fazer a cópia definitiva no meu computador. Mas quando eu acessava de fora, no trabalho, na escola, aí eu não usava o Dell, porque senão ficava um pouco de e-mail no servidor de casa, um pouco no laptop, ficava uma bagunça. Então, eu acabava não usando o Dell. Mas teve até casos de provedores de e-mail gratuito que mesmo que você não usava o Dell, ele deletava. Implicitamente, se você baixava, ele já deletava para não ficar ocupando espaço. Então, usar POP não era fácil, não. Tá? Então, é bom que hoje tenhamos alternativas como o webmail e o próprio IMAP. Então, como vimos ali no exemplo anterior, né, o exemplo era de download e excluir, né, fazer o download e apagar. Então, o Bob não poderia reler o e-mail se ele mudasse de cliente, né? Isso era um inconveniente. Você tinha lá um cliente de e-mail, se você precisasse trocar o e-mail ou precisasse, né, deu algum problema no HD da sua máquina e perdeu, se você não tinha um backup, você perdia. Ficava guardado na máquina, né? O servidor não tinha espaço para ficar deixando e-mail guardado lá. Trocar de cliente de e-mail era complicado, não tinha uma maneira fácil de migrar de um para o outro, né? Então você tinha o POP3 com a opção de download e manter, e funcionava em alguns servidores, né? Você deixava a cópia lá, mas né, sempre correndo o risco da caixa de e-mails encher.
E como eu falei, tinha alguns gratuitos, né, que não permitiam isso, né? Ele acabava excluindo de qualquer forma. O POP3 ele é sem estado entre sessões. Durante a sessão, né, você autenticou, ele tem que saber que você está autenticado e saber que quando você manda listar é a sua caixa de e-mail e não a caixa de e-mail de outra pessoa. Mas uma vez que você fechou a conexão, já era, né? Não tem mais, ele não guarda nenhuma informação mais. Por isso, inclusive, que cada vez que você entra e manda listar os seus e-mails, ele lista tudo que está lá, inclusive o que você já leu, porque ele não sabe o que você já leu e o que você não leu, tá? Ele só toda vez, se você não deletou o e-mail, ele não guardou essa informação, tá? Vou abrir uma exceção aqui só para alguns clientes, alguns servidores mais modernos, como o Gmail, que nesse caso, se você usa o POP, ele e você fala para ele excluir o e-mail, ele não exclui de verdade. Ele marca como excluído, ele não lista mais no POP, mas ele fica lá no seu webmail. Mas isso é uma característica aí do servidor do Google, não necessariamente todos os servidores vão funcionar assim. E o IMAP, né, ou IMAP, como que ele funciona? Ele mantém todas as mensagens em um único local, que é o servidor, e você consegue, como usuário, organizar as mensagens de pastas, mover, apagar, fazer o que você quiser, e isso reflete no servidor. Então ele guarda a informação entre estados, né? Se você entra lá e muda uma mensagem de pasta, na hora que você desconecta e conecta de novo, essa mudança ela permaneceu. Então ele é diferente do POP, ele guarda o estado entre sessões. Tudo que você fizer vai ser guardado. Então, na verdade, você está trabalhando ali. Você pode ter uma cópia local de tudo, mas o seu cliente de e-mail te dá a opção. Quando você exclui um e-mail no seu cliente, ele pode ir lá e excluir no servidor também. E isso vai ser mantido. Você troca alguma coisa de pasta no seu cliente, ele pode ir lá e fazer essa mudança no servidor. Então, por isso que ele leva esse nome. Ele meio que faz um mapeamento aí entre o que você faz no cliente, ele vai fazer lá do lado do servidor também. E vice-versa. E para fechar, temos aqui então uma listinha de clientes que implementam esses protocolos, né? Então, o Thunderbird hoje é provavelmente o mais usado dos clientes, né? Exceção webmail, né? Dos clientes que rodam e guardam os e-mails na máquina do usuário. Thunderbird, um dos mais usados, mas também tem o Opera Mail, Windows Live Mail, Pegasus Mail, Encred Mail, Dora, Close Mail. Enfim, tem vários aí que vocês podem usar caso vocês, né, não queiram usar o webmail. E do lado dos servidores temos o mais usado, SendMail, que é o padrão aí das máquinas Linux e Unix. Do lado dos servidores Microsoft tem o Microsoft Exchange Server, que é também o mais usado no caso da Microsoft. E tem outros, né? Postfix, Exim, enfim. Várias opções também de servidores e-mail. E o legal, né, que como todos implementam protocolos que são abertos, né, não importa qual cliente você use, qual servidor você use, o que você manda de um cliente para outro, de um servidor para outro, vai conseguir ser aberto normalmente do outro lado, porque é algo que é padronizado, é algo que está nas RFCs e qualquer empresa, qualquer pessoa pode implementar.